noite, meus queridos, boa noite, irmãos. Quero agradecer por estar aqui, que Deus continue abençoando a cada um. E Deus colocou no meu coração algumas palavras, uma pequena reflexão que diz respeito, basicamente, às coisas que têm acontecido hoje em dia, né? E eu quero começar com essa breve reflexão em Malaquias 3, que diz assim: Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor meu Deus, abençoa essa palavra, essa reflexão, e que tudo seja feito para te honrar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, ela diz muito respeito àquilo que nós estamos vivendo. Muitas das vezes, nós evocamos o nome do Senhor, mas nós nos esquecemos que o Senhor, Ele é soberano, o Senhor é Deus, e o Senhor, enquanto soberano, Ele faz o que Ele quiser. Nós evocamos o nome de Deus, nós colocamos o nome de Deus em nossas veredas, mas nós esquecemos que a partir do momento que a presença do Senhor se manifesta em nosso meio, Ele vai fazer o que Ele quiser. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é grande, mas Deus é soberano. E Deus é uma pessoa. Deus, a presença de Deus, como diz a palavra aqui, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Isso é, Ele vai purificar. A presença de Deus é uma presença purificadora. E purificação significa separar o que é puro do que é impuro. Então, quando Deus se faz presente, aquilo que é impuro se separa da sua presença. Ele é o separador do joio e do trigo. Ele é o separador. Ele é o purificador e Ele é soberano. Ele diz assim também: Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais em cima ele diz: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Porque ele virá. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Aqui falando mais uma vez sobre a questão da separação e da purificação. Deus purificador, aquele que quando você conclama, Ele vem.
não simplesmente está sendo falado aqui do dia da sua vinda, da vinda de Jesus, mas também de quando nós clamamos a presença do Senhor e o Senhor se faz presente. Muito cuidado, porque eu vejo aqui um alerta para a igreja, não só para a igreja, mas para cada um que clama o nome do Senhor de forma leviana. Ele diz: quem virá, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Porque ele virá fazendo essas coisas. Mas o Senhor é bom. E a sua palavra em 2 Crônicas 7, a partir do verso 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os seus estatutos e os teus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Essa palavra ela fala da capacidade que Deus tem de mudar a história por meio do arrependimento do seu povo, mas também de mudar a história por meio da transgressão do seu povo, por meio da idolatria do seu povo. Nós devemos tomar cuidado e termos temor e tremor ao invocarmos o nome do Senhor, a falarmos do Senhor, a colocarmos o Senhor nas nossas veredas, nos nossos intuitos. Nós não devemos deixar de invocar o nome do Senhor, nós não devemos deixar de clamar o nome do Senhor, mas nós devemos entender que quando o Senhor se fizer presente, nós seremos purificados. Essa palavra diz, aqui de 2 Crônicas, diz: desta casa agora, então, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Mais acima, no 20, diz assim: então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. O que ele está dizendo é que ele vai pegar esse povo que agiu em iniquidade, e o seu templo, e ele vai rejeitar aquele templo. Foi o que ele falou para Salomão. E aquilo que foi feito com o propósito do Senhor, como propósito a Deus, vai se tornar vergonha para os inimigos. E eles se rirão daquilo que foi feito pelo propósito de Deus. Mas o Senhor é bom.
duas palavras as quais eu quero utilizar aqui para terminar essa reflexão. Quero voltar aqui em 2 Crônicas 7 e dizer aquela palavra que é muito conhecida, que está no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão os meus olhos atentos e os meus ouvidos, estarão os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilha e orar, ore ao Senhor, e me buscar, busca ao Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, se converta dos seus maus caminhos, e Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. Em Malaquias existe uma outra palavra que corrobora com essa palavra, que diz assim: eu sou o Senhor, eu não mudo. O nosso Senhor não muda e a sua palavra permanece para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Senhor é soberano das nossas vidas. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do que pode vir, não tenha medo de nada se Deus está contigo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Não tenha medo se o candidato A ou se o candidato B vai se eleger. Crê somente que a vontade do Senhor será feita. Crê somente que aquilo que você fizer e que os seus propósitos em oração devem ser voltados para o Senhor, que as suas ações devem ser voltadas para o Senhor. E prepara o teu coração, prepara o teu corpo, prepara a tua alma, prepara o teu entendimento para a vinda do Senhor. Prepara o teu entendimento para a resposta em oração que o Senhor lhe der. Porque a resposta de oração do Senhor, a presença do Senhor se fará como é dito em Malaquias. Ele será como fogo purificador. Não só agora na presença dele, mas também na sua vinda, na segunda vinda de Jesus. Crê somente que se o seu povo, aquele que se diz o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, ele perdoará os seus pecados. Crê no Senhor, pois ele é o soberano de todas as coisas. A ele a honra, a glória, o domínio e o poder para sempre, sempre e sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.